E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar aí o nosso estudo de Direito Administrativo dentro do tópico de atos administrativos. Olha só, quanta coisa a gente sabe que tem dentro desse tópico, né? E uma das partes importantes que nós vamos analisar agora são as espécies dos atos administrativos. Confesso que dos tópicos que nós temos dentro de atos, esse é o mais cobrado em prova. Cai com uma frequência legal, não pode ser negligenciado, mas tem alguns que acabam caindo um pouquinho mais. Mas esse aqui, justamente por não cair tanto, às vezes o pessoal negligencia, sabe? O pessoal fala, isso aí não vem muito. Pois é, não vem muito, mas aí exatamente na tua prova é onde vem, fica devendo à toa. Então agora vamos analisar as espécies, lembrando que existe uma certa divergência doutrinária dependendo do autor que a gente trata. Alguns autores costumam utilizar uma classificação diversa, mas que não é que predomina em prova. A que predomina em prova, que predomina em concursos públicos aí que nós vamos analisar, é essa classificação aqui, que trata de 5 espécies de atos normativos. Para te ajudar a lembrar, lembra do NONEP. NONEP, ó, o NONEP. Quem que é o NONEP, Thales? São as 5 espécies de atos administrativos. Nós temos os atos normativos, os atos ordinatórios, os atos negociais, os atos enunciativos e, por último, os atos punitivos. Basicamente, então, quando um ato administrativo é praticado, ele vai se encaixar em uma dessas 5 espécies aqui. Qual que é a dica? Bom, primeiro passo você já sabe, identificar aqui quais são as 5 espécies. Segundo passo é saber o seguinte, o que faz cada uma dessas espécies, né? Por que um ato é enquadrado aqui ou ali? Aonde que ele vai se enquadrando? É fácil. E também tem que lembrar alguns exemplozinhos que às vezes a banca trata. Mas vamos comigo, o que a gente vai fazer então? O NONEP a gente já sabe que são as espécies, deixa ele paradinho aqui. Vamos fazer análise dessas 5 espécies, aí depois a gente volta nesse quadro e preenche com algumas palavrinhas mágicas, com algumas palavrinhas-chave, para você conseguir associar mais rápido na prova de qual espécie a banca está falando, beleza? Beleza, vem comigo, ó, vamos na ordem aqui. Vamos começar com os atos normativos. Olha o nome dele, ó. Ato normativo. Normativo te lembra de norma, de uma norma. O ato normativo, se você não souber que ele é um ato administrativo, você acha que é uma lei. Ele tem uma cara meio de lei. Ele não é lei, não é lei. Ele tem só essa aparência de lei justamente pelo seu conteúdo, pelo seu caráter genérico e abstrato. Então não é um ato que é direcionado para fulano ou beltrano. Não, ele é um ato que tem essa característica genérica e abstrata que se dirige a todos indistintamente. É um ato que vai ser direcionado para qualquer pessoa que se enquadre naquela situação. Sabe de quem que a gente está falando? Dos atos gerais. Lembra os atos gerais? Aqueles atos que têm destinatários indeterminados e que alcançam qualquer pessoa que se enquadrar na situação descrita. Então, quando a gente fala de ato normativo, olha o pontapé inicial, ó. Lembra de norma, lembra de lei. A lei não é para todos? É. A lei não é direcionada para uma ou para outra pessoa. A lei é direcionada para todo mundo, indistintamente, que se enquadrar naquela situação. O ato normativo é exatamente isso. Esses atos, eles são utilizados para dar fiel execução às leis. Então, a lei vem, muitas vezes a lei deixa propositalmente algumas margens, algumas brechas que serão preenchidas, que serão regulamentadas por esses atos aqui. Esses atos representam um exercício do poder regulamentar da administração pública. Ela vai editar atos normativos para dar fiel execução à lei. Lembrando que quando um ato normativo desse é editado, ele não pode inovar no ordenamento jurídico. O que significa, professor? Ele não cria situações novas, ele não extingue direitos, ele não modifica ou altera a lei. Ele apenas complementa, ele apenas regulamenta a lei. Então, quando a gente fala de atos normativos, basicamente 2 coisinhas que você pode se lembrar aqui. Primeiro, a gente está falando de atos gerais. E segundo, estamos falando de atos que derivam do poder regulamentar da administração pública. Muito bem, poder regulamentar, então, dar fiel execução às leis, não podem inovar no ordenamento jurídico. Exemplo, decreto regulamentar. Imagina que vem uma lei municipal e que institui o sistema de rodízio de veículos na cidade. A lei fala o seguinte, olha, nessa cidade, em tal região, está instituído o sistema de rodízio de veículos. Só que ela não está dispondo como que funciona essa alternância, porque o rodízio de veículos é aquela história. Durante um dia na semana, eu não posso utilizar meu carro naquela área. E a lei não fala como vai funcionar essa alternância. Aí vem um decreto e determina o seguinte, olha, na segunda-feira não podem transitar os carros cujas placas terminem em 1 ou 2. Na terça, 3 ou 4.
na quarta, 5 ou 6, e assim sucessivamente. Então é um decreto que tem esse caráter abstrato e genérico, que alcança qualquer pessoa que se enquadrar na situação, qualquer um que tiver um carro com a placa terminada ali tem que obedecer naquela circunscrição. Ele não inovou, ele apenas complementou, apenas regulamentou a lei. Esses são os atos normativos. Beleza? Bem facinho, né? É uma parte bem de boa. Como exemplo também, não tão cobrado em prova, mas também vale a pena ficar de olho, nós temos as instruções normativas, que também são esses atos normativos que têm esse caráter genérico e abstrato. Muito bem, esse aqui então é a primeira espécie de ato, que é o ato normativo. Vamos analisar agora a segunda espécie, que são os atos ordinatórios. Olha o nome, olha o nome. Ato ordinatório está sendo dada uma ordem. Ordinatório, ordem. Associa com a palavrinha ordem. E para quem que a gente dá ordem? Para os subordinados. Então, o ato ordinatório é aquele ato interno na qual a administração pública, olha só, ela vai disciplinar aquele funcionamento interno e também a atuação dos seus agentes. Quando a gente fala dos atos ordinatórios, nós temos uma expressão do poder hierárquico. Lembra poder hierárquico? Aquele poder interno no qual a administração pública dá ordens, dá comandos aos seus servidores, aos órgãos subordinados. Então, quando a gente fala aqui de um ato ordinatório, primeira coisa que você lembra, ato ordinatório, ordem. Opa! Ordem eu dou aos subordinados. Então é aquele ato que realmente vem de cima para baixo. São atos internos, no qual a administração pública vai disciplinar o seu funcionamento. Por exemplo, qual que é o horário de expediente, qual que é o horário que os servidores vão trabalhar, como funciona, por exemplo, determinado procedimento de serviço. É uma coisa interna, é uma coisa interna. Como regra, esses atos não geram efeitos externos. Eles não alcançam terceiros de fora daquela repartição. É para a galera interna. Claro que, eventualmente, de uma forma indireta, pode acabar alcançando. Por exemplo, a gente tem ali uma portaria que fala que o funcionamento daquele órgão, de expediente, porque às vezes o funcionamento é das 8 às 18. Mas o horário do expediente, que é o horário de atendimento, no qual tem atendimento ao público, pode ser, por exemplo, do meio-dia às 18. Beleza, ele pode estabelecer. Tem um horário que fica aberto só para trabalho interno e tem um horário para atendimento ao público. Aí vem uma portaria e determina, olha, o horário para atendimento ao público é esse. É uma coisa interna que está disciplinando o funcionamento interno da administração pública, mas indiretamente está atingindo outras pessoas. Mas é uma coisa indireta, não é o objetivo dele. Voltando então, quando a gente fala de ato ordinatório, lembra do poder hierárquico, aquele ato de cima para baixo, que é eminentemente interno. Quando a gente fala desse ato aqui, ele tem que respeitar os atos normativos. Ele está abaixo dos atos normativos. Então a gente tem um ato normativo, abaixo dele os atos ordinatórios. Exemplos, professor, olha só. As instruções, mas aqui não é a instrução normativa, cuidado. Quando fala para você instrução normativa, é realmente aquela instrução que tem um pouco parecido com esse decreto. É uma coisa. Se a banca falar apenas instrução, embora possa dar uma certa discussãozinha, acaba enquadrando como ato ordinatório. Então, a gente tem que analisar. Por isso que às vezes ela evita um pouquinho, tá? Mas quais são os mais cobrados realmente? Ah, esses aqui, ó. Quando ela fala de portarias, circulares, também gostam muito, e até mesmo memorando, mas memorando é mais fácil, né? Então, a instrução tem esse pequeno detalhe, que como a doutrina não é unânime, a gente às vezes encontra um pouquinho aí de divergência. Porém, quais são os mais importantes? Esses aqui. Portaria, memorando, essas circulares internas, são coisas que têm esse efeito interno. Beleza? Bem mole, né? Vamos combinar. Agora, tem um outro próximo, cai pra caramba em prova. Esses aqui a gente tá vendo bem completinho, mas eles vêm bem suave em prova, não tem muita dificuldade não. O próximo que nós vamos analisar agora, esse tem que ficar de olho, são os atos negociais. Os atos negociais são utilizados quando o particular quer fazer alguma coisa. Ele quer exercer uma atividade, mas ele não pode sair exercendo aquela atividade antes, ele precisa da anuência da administração pública. Então veja bem, não é praticar o ato e depois pedir, não, ele precisa da anuência prévia. Eu quero exercer uma atividade e antes preciso da concordância do poder público. Por exemplo, dirigir. Você quer dirigir, quer uma licença para dirigir, é montar no carro e sair dirigindo? Primeiro tem que ter a licença para dirigir, que é a CNH. Um outro exemplo, um alvará de funcionamento de um comércio. A pessoa que quer colocar uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo, numa praça pública, quer usar um bem público. São todas situações em que o particular quer exercer uma atividade, mas antes de fazer isso precisa da
prévia anuência da administração pública. Esse ato, ele tem algumas características. Ele não é imperativo, aquele ato forçado tal, porque é o particular que pede. A administração pública não vai chegar para ele e falar, ó, aqui está um alvará de funcionamento, vai abrir um comércio. Ela não vai. Ela não vai expedir esse alvará, ela não vai dar aquela licença, a menos que a pessoa peça. Então são atos que não têm esse caráter imperativo. Também não são autoexecutórios. Você vai lá e pede uma CNH. Te der a CNH. Ela vai te obrigar a dirigir? Você dirige se você quiser. Então, eles também não são autoexecutórios e também, dessa forma, não são coercitivos, não são impostos, não são forçados ao particular. Pois, como nós vimos, o particular que pede para a administração praticar esse ato. Beleza. Quando a gente fala dos atos negociais, nós temos que ficar de olho se é um ato negocial vinculado ou discricionário. Lembra a diferença de vinculado e discricionário? Ato vinculado é aquele que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o administrador público é obrigado a praticá-lo. Já o ato discricionário, o administrador público tem o quê? A margem de escolha. Ele escolhe se vai praticar ou não. Portanto, quando for um ato negocial vinculado, nós temos um direito subjetivo. Casos em que a administração pública é obrigada a praticar o ato. Se o particular for lá e preencher os requisitos para a prática do ato, a administração pública não pode se recusar, é um direito subjetivo dele que ela pratique aquele ato. Contudo, quando for um ato discricionário, nós teremos um ato que será praticado no interesse da administração. O que significa, Thales? Significa que ela só faz se ela quiser. Exemplos. Imagina que você vai lá no Detran, você paga as taxas, tem a idade mínima, faz as aulas teóricas, faz as aulas práticas, é aprovado nas provas, obtém todos os requisitos para a emissão da CNH. O poder público pode se recusar? Pode dar para tua cara e falar, não vou te dar CNH? Não pode. É um ato vinculado. Então é uma situação que você tem um direito subjetivo à prática do ato. Ele é obrigado a praticar o ato nos exatos moldes da lei. Já no outro caso, vamos imaginar o uso de um bem público. Tem uma praça lá na cidade. Eu quero colocar uma banquinha de jornal na praça. Eu tenho direito subjetivo? Não tenho. Essa autorização para utilizar o bem público é discricionária. O município, por exemplo, vai olhar e falar, acho que não é legal colocar uma banca de jornais ali não. Aí nós temos um ato que ela pratica apenas se ela quiser. Beleza? Legal. Então nós vimos aqui, olha só os pontos, ó. Atos negociais precisa da prévia anuência da administração pública para o particular exercer atividade, sendo que não são imperativos, não são autoexecutórios, não são coercitivos. Contudo, alguns deles são vinculados, outros são discricionários. Agora vem aqui. O que cai pra caramba em prova são esses exemplos. Principalmente a licença e a autorização. A permissão eu já taco junto, porque ela também é cobrada de vez em quando e ela é quase idêntica à autorização. Qual que é a dica? Sabe por que cai bastante? Porque é o seguinte, vem cá, de um lado licença, do outro autorização ou permissão, tá? Vamos aqui decorar de seguinte forma. A banca gosta porque eles são opostos. Tipo assim, um é vinculado, o outro é discricionário. Um pode ser revogado, o outro não pode ser revogado. Um representa um ato precário, o outro tem natureza não precária. Reparou que são coisas opostas? Por isso que a banca cobra, ela fica trocando. Mole, vou te dar uma dica, vem cá. Começa o seguinte, ó. Se você conseguir localizar que um é vinculado, o outro vai ser o quê? Discricionário. Se você conseguir localizar que um pode ser revogado, o outro não pode. Então a melhor técnica para não dar problema em prova aqui é decorar um e saber que o outro é o quê? O oposto. Muito mais fácil. Vamos começar o seguinte, ó. Licença para dirigir. Se você for lá no órgão competente e preencher todos os requisitos para obtenção da sua licença para dirigir, que é a CNH, o poder público pode se recusar? Não, ele não é obrigado a te dar a tua CNH? Então a licença é um ato vinculado. Dessa forma, então, olha o que a gente chama, ó, que a licença é um ato vinculado. Lembra do nosso trato? Se um é vinculado, o que o outro é? Discricionário. Então, ó, vou até deixar destacado aqui, porque esse foi o pontapé inicial que você teve. O resto vai de brinde, ó. Se a licença é um ato vinculado, a autorização e a permissão representam um ato discricionário. O resto é fácil também.
A revogação é quando a administração pública extingue um ato válido por razões de conveniência e oportunidade. É tipo assim, o destinatário do ato fez nada de errado. Tá tudo ok. Só que a administração pública chega e fala, ó, deu, tchau, devolve. Beleza. A revogação só pode ser feita em ato discricionário. Ato vinculado não pode ser revogado. Imagina, ela chega para você e falou, tua CNH aí, só devolve. Por quê? Ah, porque sim. Não, ela não pode, porque é um direito subjetivo. Então, quando a gente fala de atos vinculados, olha só, são atos que não permitem revogação. São atos que não podem ser revogados. Já ato discricionário são atos passíveis de revogação. Por exemplo, ela chega lá para o cara que tem a banquinha de jornal na praça e fala, só tira. Por quê? Pelo interesse público. Ela pode. Então, como ato vinculado é um ato que não pode ser revogado, nós temos um ato de natureza não precária. Já vou te explicar o que é isso, só copia. Nós temos um ato não precário. E aqui, como ele pode ser revogado, nós temos um ato de caráter precário. O que é precário, Thales? Precário é algo que você não tem uma segurança sobre ele. Por exemplo, a pessoa vai lá e coloca uma banquinha de jornal na praça. Ele não tem uma segurança, um direito de deixar a banquinha lá para sempre. A hora que o município entender que não é mais relevante, ele chega e fala, velho, só tira. Ele mesmo sem fazer nada errado, pode perder aquele direito. Pode ocorrer apenas em ato discricionário, em ato vinculado não. Então olha como é fácil, só lembrar do pontapé inicial. Licença para dirigir é um ato vinculado. Se é um ato vinculado, ele não pode ser revogado. Ela não pode tirar o ato de você sem você ter feito nada de errado. Por isso é um ato não precário. É um ato que você tem uma segurança maior nele. Já no caso da permissão e da autorização, é discricionário. Discricionário, a administração pública pratica o ato se ela quiser, sendo um ato que pode ser revogado, por isso tem natureza precária. Molezinha? Bem fácil, só que você vai ver que a banca vira e mexe, fica trocando um com o outro. Lembre-se do pontapé inicial, estude dessa forma, memorize dessa forma, treine as questões dessa forma. Quando chegar em prova, que é um momento que a gente está cansado, a gente está bizonho, a gente não está no momento de iluminação, né? Se você tem um plano já para resolver a questão, ela vai muito mais fácil. E a gente vai treinar já a respeito disso, que a gente vai continuar falando dos outros atos agora. Vem comigo. Então, conforme a gente viu, a licença, a autorização e a permissão tem esses detalhes. Thales, qual que é a diferença da autorização e da permissão? É difícil você ver em prova também, tá? Mas na autorização, o particular, então, quer essa anuência para exercer uma atividade eminentemente do seu interesse, enquanto na permissão, ele vai exercer uma atividade, só que aí ela é eminentemente de interesse público. Tem essa pequena distinção, mas ela não é tão cobrada em prova. O que é muito cobrado em prova são essas aqui. E você vai ver que a permissão é mais raro vir. O que chove de cair é a autorização e a licença. Beleza? Vamos no outro quadro ver as outras espécies. Próxima espécie de ato que nós iremos analisar são os atos enunciativos. Olha o nome, ó. No ato enunciativo, a administração pública está enunciando, ela está falando algo. Ela não está manifestando a sua vontade propriamente dita. Então, primeiro detalhe, quando a gente fala de ato enunciativo, o que a administração pública está fazendo? Ela está declarando uma situação pré-existente. Ela não está fazendo nada novo. Ela não está manifestando a sua vontade. Ela apenas está falando de algo que já existia, ou ela pode também estar emitindo uma opinião ou mesmo um juízo de valor. Conforme nós vimos, não temos uma manifestação de vontade. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você vai lá em determinado órgão e pede uma certidão. Aquela certidão, ela não representa uma manifestação de vontade do Estado. Ela apenas declara algo que já existe. Você pede uma certidão de antecedentes criminais. É a certidão que está sujando o seu nome? Não, o nome já estava sujo. É a certidão que limpou o seu nome? Não, o nome já estava limpo. A certidão apenas declara algo que já existia. E quando ela emite essa certidão, ela não está manifestando a vontade, não. Ela apenas está mostrando algo que já tinha antes. Tem alguns atos enunciativos também que o particular pede uma opinião, pede um juízo de valor da administração pública, como, por exemplo, o parecer. Então, olha só os detalhes. Falou de ato enunciativo, ela não está manifestando a vontade, ela apenas está falando, enunciando, mostrando algo, sendo que são atos que não podem ser revogados. Pensa comigo. Imagina que a pessoa está com o nome sujo, ela pede uma certidão e está lá na certidão que está com o nome sujo. Se revogar a certidão, o nome vai ficar limpo? Não. Não adianta nada, não tem efeito. Então, são atos que não podem ser
revogados. Exemplos aqui, a banca gosta de exemplos. Olha só, são bem óbvios. O atestado, a certidão, o parecer e a apostila. Fica de olho nesses exemplos que representam bem aqui os atos enunciativos. E agora, por último, nós temos o mais fácil de todos, que são os atos punitivos. Nos atos punitivos, a administração pública está praticando uma punição, uma sanção. E essa sanção pode ser decorrente do poder disciplinar, caso em que ela está punindo um servidor ou um particular com vínculo, ou também poderia ser uma sanção que decorre do poder de polícia, quando ela pune um particular em geral. Aqui pouco importa a pessoa punida. Quando a gente fala de ato punitivo, não é aquela coisa de poderes, qual é o poder utilizado. Aqui pouco importa. O que importa é que se ela está punindo alguém, é um ato punitivo. Vamos combinar que isso aqui nem cai muito em prova, né? Porque quando caísse em prova, até o bisonho que não estudou capaz que acerte, porque é meio óbvio. Então, mas vale a pena só dar uma olhadinha básica. Agora vem cá. O que nós havíamos combinado? Nós tínhamos então falado do NONEP, que são as 5 espécies de atos administrativos. Aí com o que a gente viu, a gente consegue jogar um mini resumo aqui, pau, bem na veia. Claro que aqui é só um pontapézinho para conseguir desenrolar o resto, tem que analisar e tudo. Mas vamos lá. Quando a gente fala de ato normativo, a gente lembra de uma norma. São casos em que o poder público está editando aqueles atos, gerais, aqueles atos que tem meio que uma cara assim de lei, que derivam do poder regulamentar, no qual ele complementa, regulamenta a lei para dar fio à execução à mesma, sem inovar no ordenamento jurídico. Então, ato normativo lembra de norma, aqueles atos gerais. Já nos atos ordinatórios, ele está dando uma ordem. E dá ordem para quem? Para os seus subordinados. Então, aquele ato interno que tem a ver aqui com o poder hierárquico, que está disciplinando o funcionamento interno. Já nos atos negociais, ela não está mandando em ninguém. Lembra que não são imperativos, não são auto-executórios. Ela não está mandando, ela está, entre aspas, negociando. Não é negociação que ela faz, tá? Que fique bem claro. Mas é só para te ajudar a lembrar. Ela não está mandando, ela está negociando. Ela está dando a sua anuência ao particular para que ele possa exercer determinada atividade. Cuidado com a diferença da licença, autorização que nós conversamos, que cai bastante. Depois, no ato enunciativo. Nem manifestando a vontade ela está apenas enunciando, falando algo. E no punitivo, está aplicando uma sanção. Vamos combinar que é moleza, né? Beleza? Então faz o seguinte, vamos dar uma treinadinha agora para ver como isso cai em prova. Não é uma parte difícil, só que tem que estar bem afiadinho em alguns detalhes, para não chegar lá e dar erro, lembrar exemplos, a diferença de autorização, licença. Vem comigo na tela, vamos ver como isso aí cai. Autorização é o ato pelo qual a administração concorda com um ato jurídico já praticado por particular em interesse próprio. Beleza, a banca está falando aqui da autorização, mas a autorização é quando a administração pública concorda com um ato já praticado? Já praticado, negativo. A autorização é um ato negocial e aqui é quando o particular precisa da prévia anuência da administração pública e não para um ato já praticado. Como assim você vai praticar o ato e depois pedir autorização para ele? Questão errada. Vamos para a próxima. Licença é o ato administrativo bilateral e vinculado por meio do qual a administração pública faculta ao particular o exercício de determinada atividade. Olha só, a licença, embora o particular peça, não é um ato bilateral. Segue a regra de ser atos unilaterais, porque o particular não precisa assinar ela, por assim dizer. Então a licença, ela ainda está na regra de ser um ato de natureza unilateral. Ela não tem esse caráter de ser bilateral. Por isso, questão errada nesse ponto. Realmente, nós sabemos que a licença é um ato de natureza vinculada, é um ato que tem esse caráter vinculado, porém ele é unilateral e não bilateral. Questão errada. Atos enunciativos, como as certidões, os atestados e os pareceres. Vamos por partes então. A banca está falando de ato enunciativo, é muito importante ficar atento ao tipo de ato. Olha os exemplos, certidão é ato enunciativo, atestado também e parecer também. Até aqui tá maravilha. Todos são exemplos de atos enunciativos. Vamos ver o restante. São aqueles que atestam ou reconhecem uma situação de fato ou de direito, sem manifestação de vontade produtora de efeitos por parte da administração pública.
Cara, show de bola, questão correta. Realmente é ato enunciativo, ele não tem manifestação de vontade. Ela apenas declara, atesta, reconhece algo que já existia. Questão correta. Autorização é um ato administrativo vinculado para a administração pública. Vixe, e agora? Bom, tem aquela manha, né? A gente tem que lembrar aí da licença de um lado a gente tem a licença e do outro lado nós temos a autorização. Beleza. Qual que é a manha? A manha é meio que decorar os dois juntos, porque um acaba complementando o outro. São, na verdade, opostos. Qual que é o passo inicial mesmo, Thales? Licença, licença para dirigir. Opa! Se preencher os requisitos para a CNH, ela é obrigada a te dar a CNH. Por isso a CNH é um ato vinculado. Se aqui é um ato vinculado, a autorização, por sua vez, representa um ato discricionário. Discricionário. Já matamos a questão, né? Porque a gente sabe que a autorização não é vinculado, é um ato discricionário. E lembra que se ato vinculado não pode ser revogado, caráter não precário. Se é um ato discricionário, pode ser revogado, caráter precário. Mas dessa forma, a gente sabe que a questão está errada. Vamos para a seguinte. A licença consiste em um ato unilateral e discricionário. Bom, está falando da licença. A gente sabe que a licença realmente é um ato unilateral. Licença, autorização, permissão, todos são. Mas o erro está aqui, né? Não é um ato discricionário, igualzinho a gente olhou na questão anterior. A licença representa um ato vinculado. Lembra da sua CNH, hein? Se você for lá e preencher os requisitos, a administração pública é obrigada a fornecê-la. Não é discricionário. Dessa forma, questão errada. A autorização de serviço público classifica-se como um ato unilateral, discricionário e precário. Vamos lá. A banca está falando da autorização. Lembra que a gente tem de um lado a licença e de outro lado a autorização. Bem na veia, ó. A licença, a gente sabe que é um ato vinculado, é o primeiro que a gente decora. Lembra, licença para dirigir. A autorização, por sua vez, reflete um ato discricionário. É o oposto. Se é um ato vinculado, lembra as características dele? Ele não pode ser revogado. É um ato que não admite revogação. Se ele não pode ser revogado, é um ato que tem um caráter não precário, tem uma natureza não precária. Agora, o próximo aqui que nos interessa, ó, se é um ato discricionário, ele admite revogação, ele pode ser revogado. Dessa forma, é um ato que possui caráter precário. É importante estudar os dois juntos, porque quando cair não tem erro. Vamos analisar agora. Ó. Autorização é um ato unilateral? Correto. Ele é discricionário? Show de bola, é discricionário. E se é discricionário pode ser revogado, portanto ele realmente é um ato precário. Questão correta, muito boa. Próxima questãozinha fala que são exemplos de atos administrativos normativos, opa, olha só, hein? Tem que sempre ver a espécie de ato, ó. Normativos, os decretos, as resoluções e as circulares. Olha, decreto, beleza, a gente sabe que é ato normativo. A resolução não é muito comum ser cobrada, mas a gente poderia interpretar também como um ato normativo. Mas o erro dela, que ficou bem fácil a gente identificar, está aqui, né? Ó, as circulares. As circulares não são atos normativos. As circulares representam um ato ordinatório. Aqui nós temos um ato ordinatório e não um ato normativo. Aí, mesmo que ficasse em dúvida na resolução, aqui dava para matar numa boa. Às vezes a banca joga uma mais dificilzinha um pouco. Faz parte, né? Próxima. Considerando que o servidor público de determinada autarquia federal tenha solicitado ao setor técnico daquela entidade a emissão de parecer. Opa, esse é o ato que foi praticado para subsidiar sua tomada de decisão. Então, ele foi lá e pediu um parecer. Julgue o item a seguir acerca dos atos administrativos. Quanto aos seus efeitos, tal parecer, a banca deixou claro aqui ainda qual que é o ato, né? Classifica-se como ato administrativo enunciativo. O parecer é um ato enunciativo? Questão correta. Questão correta. Ela falou servidor tal, talvez para o cara confundir com ordinatório, né? Mas não, a gente sabe que o parecer é um exemplo de ato enunciativo. Questão correta. Vamos para a próxima, que fala o seguinte, ó. A concessão de autorização para porte de arma consiste em ato discricionário e precário da administração, podendo
ser revogada a qualquer momento. Vamos lá. Se é autorização, entendeu? Nem pensa no porte de arma, pensa na autorização. A autorização é um ato discricionário? Sim. Se é discricionário, ele é precário porque ele pode ser revogado a qualquer tempo. E o porte de arma realmente tem esse caráter discricionário. É concedido no interesse da administração, podendo ser revogado por razões de interesse público. Questão correta. Pode vir aqui para mim. Viu como não é nenhum bicho de 7 cabeças? Tem que tomar cuidado com os exemplos que a banca usa. No teu materialzinho tem ali também o rol de exemplos, os mais importantes. Fica ligado quando classificar um, quando classifica o outro e poucos detalhes. Não é um tópico que você vai encontrar muitos problemas, não. Cuidado, porque às vezes a questão ela vem justamente naquele detalhezinho, sabe? Você viu, né? Ela joga um ato, fala que é outro. Padrão, né? Padrãozão de prova. Agora é contigo. Senta aí, dá uma estudada nessa parte, que é um tópico a menos para fazer problema para você. Essas espécies de atos aí é importante também, não é porque está no top 10 dos mais cobrados que você não estuda, porque às vezes não vem em todas as provas, mas vem na sua prova. Então vai lá que vai fazer sucesso. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.